Qual é a dificuldade de hoje? Muito mais além de que a homossexualidade. É a ideologia de gênero. Isso. É um problemão que eu não sou de acordo de maneira nenhuma. Certo? Por quê? Porque a ideologia de gênero diz que não existe nem macho nem fêmea, não existe diferença sexual nenhuma. Mas a gente está se vendo aqui que existe. Como é que faz, né? Não tem como, sabe? É isso aí. Existe uma diferença sexual. Uhum. Aí tem uma pergunta que muita gente me faz. Então quer dizer, padre, e sim, só explicando o que é ideologia de gênero. A ideologia de gênero, na sua base, diz que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém é macho, ninguém é fêmea. Certo. Às vezes, eu tive uma vez uma discussão com uma pessoa que pensa diferente de mim nesse tema, nessa questão da ideologia de gênero. Ela disse assim, mas a questão de macho e fêmea foi criação da sociedade e uma criação cultural. Aí eu perdi a paciência na hora só para brincar, eu disse assim, pois bem, então dê nome que você quiser dar, mas tem uma diferença sexual. Pode ser macho, pode ser fêmea, mas tem uma diferença sexual. Isso. Né? Beleza. Aí eu fui e ela me perguntou, então como é que você explica? Um homossexual não é homem? Uhum. O homossexual é homem, sim. Só que há uma diferença. O homossexual é aquele que olha para o seu corpo, seja ele feminino ou masculino, macho ou fêmea, olha para o seu corpo e ele não tem problema com o seu corpo. Ele aceita o seu corpo. Só que a predisposição dele, da pessoa, é para o mesmo sexo. A predisposição sentimental, afetiva e sexual. Sim. O homossexual é aquela pessoa que olha para o seu corpo, seja ele mulher ou homem, certo, né? E se sente bem com o seu corpo, só que não se sente predisposto ao sexo contrário. Entenda-se aqui uma coisa. Sexo, quando eu falo a palavra sexo, eu estou me referindo a o macho e a fêmea. Certo, certo. Certo? Uma diferença biológica existente. Quando eu falo de gênero, uma coisa importante. A igreja tem um documento de gênero, ideologia de gênero, de 2009, da Congregação para a Educação Católica, que a igreja diz e considera que existe o gênero. O gênero, Guto, é a identidade da pessoa, é como ela se vê, certo? E o sexo é o corpo que ela tem. Entendi. Então eu falo sobre isso também porque a igreja fala com naturalidade sobre isso. Fala a partir de 2009. Antes não. Antes não. Certo? Mas fala porque a igreja entende que ela precisava dar respostas. Certo? Então, a igreja diz que o quê? Quando eu estudo gênero e sexo, eu não posso separá-los. Deve haver uma comunhão entre eles. Não é uma separação. Então, quando eu separo, eu acabo que desorganizando a sexualidade. Porque como é que a igreja entende a sexualidade? A igreja entende a sexualidade numa ordem criada por Deus. Homem e mulher, complementaridade, tem filhos, procriação e também a relação do casal. Unitiva. Okay. Não é só a procriação, sim, mas é a relação do casal de unir. Né? Então, a igreja entende a sexualidade dentro de um plano de salvação. Quando a igreja entende a sexualidade desse jeito, ela não pode fugir disso, porque fere a ordem. Uhum. Feriu a ordem, não é da ordem da criação. Estou repetindo as palavras, mas é para você entender. Se eu fujo da ordem da criação, há o quê? O contrário de ordem é desordem. Então, é por isso que a igreja entende o sexo entre um homem e uma mulher. Não é porque a igreja discrimina, não é porque a igreja quer matar as pessoas, não é porque a igreja fez e faz isso. Não. É porque a igreja entende a sexualidade de uma forma.